Como ter uma vida de utilidade. Você já comeu comida sem sal? Você gosta? Eu agora, na idade que eu estou, que não estou novinho mais, eu percebo sal muito mais do que eu percebi antes. Então, dependendo da comida, a única coisa que eu gosto mais salgada é no sal grosso, numa carne, né? Mas, normalmente, na comida, eu tenho mais facilidade de perceber o exagero de sal. Mas eu vejo que a grande maioria tem muito problema com isso, por isso até acrescenta um pouco mais, porque gosta do sabor. E quando você pega uma comida que não tem nada de sal, né? Sal nenhum, possivelmente, se eu conheço bem você como um bom brasileiro, você vai dar um jeito de deixar isso de lado e achar uma outra comida, porque como é difícil comer uma coisa assim. Então o sal, ele serve também para muitas coisas, além de dar sabor às coisas. Sal preserva alimentos, né? Sal derrete o gelo, pode ser derreter o gelo do coração, né? Sal serve para isso. Aqui no texto fala que o sal faz correção de solo, serve para isso, até para adubo. Mas diz que se ele perder as propriedades, diz que ele perde também a utilidade. É a única coisa que você não consegue restaurar. Se ele perder as propriedades dele, ele não serve para mais nada. A Bíblia chega a dizer que ele tem que ser jogado fora. Minha pergunta é, já que está falando de cristãos aqui, que esse é o objetivo, você é um cristão com sabor ou sem sabor? Quando eu falo um cristão com sabor ou sem sabor, você já deparou com aquelas pessoas que você encontra e começa a conversar com elas e você não vê a hora de sair, de terminar a conversa e ir embora? A gente fala uma pessoa sem sal e sem açúcar, não é assim? Que você conversa e fala, pelo amor de Deus, onde isso vai chegar? Preciso sair daqui logo. Conversa sem pé, nem cabeça, não serve para nada o que ele está falando. Isso é uma pessoa sem sabor. Agora, se pensar na vida cristã, é muito mais sério, não é só uma questão de papo, é uma questão de quem é a pessoa, né? Como ela vive. Então, pode ser que seja um cristão vazio, que não vale a pena passar com ele, cristão. Vamos ler e crescer um pouco com Jesus nesta noite, mais uma vez. Eu quero que você acompanhe essa leitura. É Lucas capítulo 14, versículos 25 a 35, que diz o seguinte: uma grande multidão ia acompanhando Jesus, e este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. E ele pergunta, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos que a virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem com 20.000 contra ele? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Aí ele termina assim: o sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Eu começo essa reflexão pelos 2 últimos versículos, porque eu entendo ser essa a conclusão de toda a fala de Jesus, em todos os versículos que lemos até agora. O texto começa dizendo que uma grande multidão ia seguindo a Jesus. Que ele para essa multidão, ele vira para ela e diz que havia um preço a ser pago para aqueles que realmente quisessem segui-lo. E ele para dizer isso, há um preço, o preço não é tão baixo, você não pode me seguir de qualquer maneira, essa era a ideia.
Por isso ele termina com essa ilustração do sal. E o que é que Jesus está dizendo, antes da gente entrar no sermão propriamente, nesses versículos que você está vendo na tela, slide 13, e que está dizendo que é possível segui-lo, e ao mesmo tempo termos uma vida insípida, sem sabor. Ele diz, se o sal, ele está falando de discípulos, ele não está preocupado com o sal. Por isso eu disse, tudo que ele falou antes, dos comprometimentos, das exigências para o discípulo, ele termina dizendo, se o discípulo for uma pessoa assim, não tem sentido. E então é possível, ele diz, que você seja um seguidor meu, mas que a sua vida seja uma vida insípida e sem sabor. Ele está dizendo que é possível segui-lo, mas a nossa vida não causar impacto nenhum na vida das pessoas, pelo menos positivo. A gente pode causar impacto negativo. Não dá para dizer que um cristão não cheira nem fede, porque se ele não cheirar bem, ele fede. O cristão não tem escolha. Isso é muito sério para nós. Que é possível segui-lo quando ele fala do sal, e quando ele chama para a responsabilidade, é possível segui-lo, mas manter-se sem nenhuma utilidade para Deus. Eu sigo, mas a minha vida não causa nada de importante no reino dos céus. Na verdade, Jesus disse que quando nós somos testemunhas dele, há um problema, porque nós somos ou testemunha positiva ou negativa, mas somos testemunhas. Por isso Jesus para tudo, vira para a grande multidão e ensina quais são as exigências para aquele que realmente quer seguir a Jesus. E eu quero ver com você nesta noite quais são as exigências, mas antes eu quero dizer uma coisa para você. Quando eu falo com vocês, e sei que quando o pastor Gustavo está falando com vocês também, nós estamos falando pensando no futuro eterno da sua vida. Nós estamos pensando que Jesus disse que nós, como igreja, e o povo de Deus vai passar por uma tribulação tão grande, que aquele que a sua vida estiver pautada na areia, vai se perder e vai ficar. Somente aqueles que conseguirem estar com as suas vidas firmadas na palavra e na rocha, que vão resistir os dias difíceis que ainda virão pela frente. Nós não vimos nada. Então, quando eu falo com você, estou chamando a atenção de você, irmão, parece, puxa vida, o pastor parece estar batendo na gente o tempo todo, falando que a gente não tem compromisso. Não, estou o tempo todo chamando você para avaliar a sua vida, como eu também avalio a minha, como eu estou fazendo nesse momento e fiz enquanto preparava o sermão, avaliar a minha vida e perguntar para Deus se a minha vida é uma vida de utilidade para Deus, ou se a minha vida é uma vida sem sabor para Deus, se a minha vida é uma vida de religiosidade. Eu sou um cara que vem à igreja, que faz tudo o que manda o figurino, mas a minha vida não é comprometida com Jesus. Tem aparência, mas não tem comprometimento com Jesus. Então, Jesus, nesta noite, chama a sua atenção e a minha, como ele faz para a multidão. Multidão, uma grande multidão o seguia, estão seguindo a Jesus, ele para, olha para a multidão e diz, olha, vocês que estão me seguindo, eu quero ter uma conversa séria com vocês. E essa é a conversa séria. E Jesus está dizendo a mesma coisa para vocês nesta noite. Vocês que estão me seguindo, mais novos, mais tempo, eu quero ter uma conversa séria com vocês hoje à noite. Falar do que significa me seguir. E você vai entender, eu quero que você abra o seu coração e deixe que o Espírito fale. Então, para seguir a Jesus e ter utilidade no reino dele, primeiramente precisa renunciar à família por Jesus. Vamos falar? Nós ouvimos tanto sobre a importância da família. Se tem uma coisa que nós fazemos aqui é pregar sobre isso. E que nós vimos que uma grande maioria tem práticas na sua vida que acabam sacrificando a família pelo trabalho ou por ambições, por tantas coisas, e não dão tempo adequado a essa família. E então, aí de repente você fala, mas agora o pastor vem falar que eu preciso renunciar à minha família por Jesus? Como é isso? Vamos ler aqui, vamos entender o que é que Jesus está dizendo. Ele diz assim, leia comigo aqui, e preste atenção onde está amarelo. Está dizendo assim, se alguém vem a mim e ama a seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Jesus não está dizendo aqui para não amar a família. O que ele está dizendo é que se você tiver que decidir, ou se você for segui-lo, e chegar a um ponto que você entra em conflito com as pessoas que você mais ama, na questão de seguir a Jesus ou não, então não importa o quanto elas estão próximas de você, é disso que ele está falando. Não é para não amar,
A questão é do conflito entre seguir a Jesus ou ficar com os padrões familiares ou a pressão familiar. Se chegarem a esse ponto de você ter um conflito com a sua família, de seguir a Jesus, de escolher a Jesus ou a família, você precisa fazer uma escolha por Jesus, é isso que ele está dizendo. Eu quis entender mais a fundo o que isso significa, porque sempre falar de abrir mão da família, né? Então eu quero que você não se assuste com o texto que eu vou ler, não interprete mal, mas esse é um texto onde Jesus se baseou para dizer que você e eu devemos abrir mão da família. Veja lá, Deuteronômio, eu vou ler devagar para você, eu quero que você preste atenção e não desmaie. Deuteronômio 13, 6 a 10, diz assim: se o seu próprio irmão, ou filho, ou filha, ou mulher que você ama, ou seu amigo mais chegado, secretamente instigá-lo dizendo: vamos adorar a outros deuses, deuses que nem você, nem os seus antepassados conheceram, deuses dos povos que vivem ao seu redor, quer próximos, quer distantes, de um lado ao outro outro lado da terra, não se deixe convencer, nem ouça o que ele diz. Não tenha piedade, nem compaixão dele, e não o proteja. Agora veja o que é assustador. Você terá que matá-lo. Seja a sua mão a primeira a levantar-se para matá-lo, e depois as mãos de todo o povo. Apedreje-o até a morte, porque tentou desviá-lo do Senhor, o seu Deus, que o tirou do Egito, da terra da escravidão. Obviamente, irmãos, eu disse para você não se assustar, obviamente que esta era uma lei do Velho Testamento, é assim que funcionava, essa era a maneira que Deus tinha para preservar o povo de Israel de contaminar com os deuses, com as religiões daquela época. Ninguém vai sair matando ninguém hoje, não é assim? Não é isso que estamos falando. Nenhuma família vai fazer isto. Mas o princípio aqui é o seguinte: todas as vezes que o seu relacionamento com Deus, todas as vezes que a sua espiritualidade, todas as vezes que a eternidade estiver em jogo, a sua opção deverá ser por Deus. E não importava, e não importa o que está dizendo, o quão especial a pessoa seja, o quão próximo ela seja de você. É isso que está dizendo. O que estava em jogo aqui para eles era a preservação do povo, preservação da vida, preservação da pureza, preservação da espiritualidade, preservação da moral, preservação dos bons costumes. Por isso ele dizia: se alguém no meio de vocês, conhecendo quem é Deus, levantar-se dizendo, vamos seguir a outro Deus, era para ser exterminado. Como em Jesus, e precisa lembrar de uma coisa, aqueles deuses das religiões daquela época eram religiões e deuses que exigiam sacrifícios dos seus filhos para aplacar o coração dos deuses. E o nosso Deus, o Deus de Israel, era totalmente contra isto. Totalmente contra isto. Então, nenhum daqueles deuses, quando dizia que deviam matar, é porque o mal que essa pessoa traria para dentro do reino, para dentro da família, era muito grande. Você entende? Porque a espiritualidade estava em jogo. Princípios estavam em jogo. Então, era questão com Deus. E o texto aqui está dizendo, mesmo a sua esposa que você ama, se você tiver que escolher entre a esposa e Jesus, é o único momento que ele diz, escolha Jesus. Se você tiver que escolher entre o seu filho que você ama, que diz assim, pai, eu não quero ficar mais nessa família, vamos pensar, qualquer pessoa que jogar você contra Deus, seja a pessoa mais importante, por isso que diz que a decisão é pessoal e não é brincadeira servir a Jesus. Eu quero dar pelo menos 2 exemplos, que são outros, em outra linha, para você entender. A Rosiane e eu tivemos que enfrentar algumas coisas, quando nós decidimos, difíceis, quando nós decidimos vir para o seminário. Meu pai, que a vida toda queria que eu fosse pastor, recentemente eu conversei com ele, perguntei, depois eu entendi. Mas na época ele disse, não, meu filho, você não vai agora não, agora você não deve ir. Ele achava que nós estávamos bem financeiramente, que a gente não devia. Do jeito que as coisas estavam, ele pensou que eu tinha brigado, tinha acontecido alguma coisa, ele achava que eu não devia, mas como eu não sabia o que era, ele fazia parte de uma liderança regional na época que ia decidir se eu podia vir ou não, e ele deu o voto que eu não deveria vir. A empresa, que era da minha família, que eu dirigia, dobrou o meu salário
dizendo que eu não deveria sair. Bom, eu quis a vida toda aumentar meu salário mais do que era, mas não no dia de sair, não quando eu tomei a decisão de vir. E eles dobraram meu salário para não sair. Foi muito difícil isso. Os pais da Rosani, nós estávamos há 3 meses numa casa que o pai dela tinha construído. Os pais passaram a casa para o nome dela, pensando que nós estávamos indo embora, porque eles estávamos tristes por questões materiais. Então, passou a casa no nome dela, tentando segurar a gente na cidade, e choraram muito quando soube que a gente teria que se mudar para Campinas, para Londrina, não, para Campinas depois, Campinas no nosso primeiro ano de ministério. Porque era o primeiro neto, que era o Douglas, e também ela era filha única, tem um filho e ela somente. Então, para eles era muito difícil. Nós tivemos que enfrentar essas coisas e outras mais. Uma outra maneira que fala de renúncia da família, eu estava pensando naquilo que se dá com os missionários. Pastor Melvin é um desses, mas eu vou falar do pastor Clevenger, que também foi um dos meus professores, já faleceu, ele e a sua esposa. Eles foram professores aqui no ISBEL, na minha época, são falecidos agora, vieram dos Estados Unidos, gastaram toda a sua vida aqui no Brasil, ficaram longe de filhos e netos, não conviveram com filhos e netos, e quando eles aposentaram, e isso me dói demais, e voltaram para o seu país, eles já não puderam mais viver com esses filhos e netos. Não dava. Moravam longe, eles já estavam velhinhos também, ele ficou doente rapidamente. Ela primeiro, depois ele ficou mais doente ainda. E eles terminaram as suas vidas num lugar especial para idosos nos Estados Unidos, longe da família, sem poder curtir filhos e netos. Acho difícil demais. Pessoas que são chamadas por Deus e que precisam tomar decisões difíceis sobre o que significa seguir a Jesus. Eles abriram mão de algo muito importante para algo extremamente importante que era Jesus. Uma vida de utilidade para Jesus exige amar a Jesus mais do que a sua família. Segundo lugar, para seguir a Jesus e ter utilidade, é preciso também renunciar à própria vida por Jesus. Vamos falar juntos? Renunciar à própria vida por Jesus. As coisas vão afunilando, né? Primeiro você renuncia, ele fala de renunciar às pessoas mais importantes da nossa vida. Agora ele fala de renunciar à sua própria vida. Nós pastores lamentamos muito o evangelho barato que se vende hoje nas igrejas em geral, em muitas igrejas em Londrina, na mídia, evangelho barato. O evangelho que as pessoas estão indo para Jesus para mudar suas vidas financeiras. O evangelho que as pessoas estão indo para Jesus para ter uma vida mais cômoda, uma vida mais confortável, para ter fama, para se projetar na vida, né? Para ser cabeça, é isso, e não ser cauda. O versículo 26, com enfoque na segunda parte, diz o seguinte, veja só, e você vai ter o enfoque lá em parte amarela. Se alguém, fale comigo, se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e agora, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Nós não entendemos nada do que é amar Jesus, irmãos. E talvez eu esteja distante demais de entender isto. Só as pessoas que passam e vivem em lugares de perseguição extrema, em que suas vidas estão o tempo todo em jogo, talvez eles possam entender verdadeiramente, nós não entendemos ainda o que significa servir a Jesus e a sua vida estar em risco. Jesus está dizendo, além da família, a própria vida. O texto de Lucas 9, 23 a 26, traz mais luz para essa verdade, eu quero que você acompanhe. Diz assim, Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, ou seguir-me, ele diz, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a vida, a sua vida, vai acontecer o quê? A perderá. Fale comigo, mas quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Lembra que há uma causa, não é qualquer causa. Não é perder a vida por questões sociais. Não é perder a vida por questões políticas, é perder a vida por Jesus. Ele diz assim, pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder ou se destruir, ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras,
o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos seus santos anjos. Então esses versículos falam de negar-se a si mesmo, falam que quem quiser salvar a sua vida, quem quiser ganhar a vida, quem quiser preservar a vida, sem Deus nesse mundo, vai perdê-la. E fala que o que adianta ganhar, mesmo que você pudesse ganhar, mesmo que você pudesse ser o dono do mundo inteiro, e perder a sua vida, perder a sua alma, que valor teria? Eu estava pensando aqui que nós tentamos ganhar a vida, procurando conseguir tudo aquilo que nós achamos que vai nos fazer felizes, seguros e realizados nesse mundo. É com isso que nós comprometemos a nossa vida e é assim que nós tentamos ganhar. Então, quem sabe para você ganhar a vida é ter um bom emprego. Quem sabe para ganhar a vida é ter uma família linda. Quem sabe ganhar a vida é casamento, uma boa profissão, é projeção, não sei. É ter uma empresa, ser dono de um negócio, ter a sua casa, o seu carro, né, bom salário. E nós achamos que tudo isso é o que faz salvar a nossa vida e dar segurança e nos faz realizados. Mas para mim é dessa forma que muitas pessoas se perdem e colocam questões espirituais em último plano em sua vida porque acham que Deus é uma perca de tempo. Puxa, eu tenho que escolher aqui, eu tenho que correr mesmo para conseguir, depois eu vou para Deus. E muitos acham que podem deixar as coisas espirituais para mais tarde. Por isso que a Bíblia diz para o jovem, jovem, lembra do teu Criador no dia da tua mocidade. Ele diz, antes que venham maus dias, e você vai chegar a um ponto que não vai ter mais prazer nenhum na sua vida, e não há que possa mais fazer alegrar-se ou sentir-se realizado. Construir a nossa vida, edificar a nossa vida com base nos valores desse mundo, nós vamos nos perder, e você acha que está ganhando a vida, e quanto mais você tenta agarrar a vida, mais ela escapa por entre as mãos, pelos vãos dos dedos. Mas além disso, Jesus está dizendo uma outra coisa lá no versículo, que nós lemos, que ele diz que é a questão de ter vergonha de ser cristão. Não é só isto, não é só eu tentar ganhar a vida e preservar a vida e tê-la para mim, pensando do meu jeito e ganhando do meu jeito, mas ele diz que tem pessoas, parece que vão ter problema de macular a sua imagem ou de ter vergonha, por isso ele está dizendo, eu não quero ser visto como cristão, que é o caso de Pedro. Jesus, ele diz, eu estou pronto para morrer por ti, Jesus. E Jesus disse, é a leitura ainda de hoje, Jesus disse, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, nem pensar, Jesus. E quando ele está diante das pessoas, numa fogueira, Jesus sofrendo, passando por tudo que está passando, uma mulher diz para ele, você é um deles. Não, eu não sou. Eu nunca vi Jesus, eu não o conheço. Por 3 vezes ele repete isto, eu não o conheço. Queria preservar a vida, talvez preservar a imagem. Quantas pessoas, mas o que Jesus está dizendo assim, se você está com medo se você tem vergonha do meu nome, ele diz assim, um dia você vai estar diante de mim, e eu vou dizer que tenho vergonha de você, diante dos anjos e do meu Pai. Ter uma vida de utilidade espiritual é aquele que em sua vida dá prioridade para Deus. Coloca Deus como essencial na sua vida. Implica que em todas as suas, olha esse slide, implica que em todas as suas decisões, seus compromissos, seus planos, seus recursos, suas atividades, suas habilidades, reticências, tudo na sua vida, Jesus tem o primeiro lugar. Isso é abrir mão da própria vida. Isto é renunciar a vida para Jesus. Não há nada na minha vida que Jesus não tenha o controle. Tudo está nas mãos de Jesus. Ele está dizendo, se você quer me seguir, é assim que funciona. Então, uma vida de utilidade para Jesus exige amar a Jesus mais do que você ama a sua própria vida. Você ama Jesus mais do que a sua família? Não responda. A resposta rápida é barata. Por favor. Pensa. Você renunciaria à sua família por Jesus? Misericórdia, né, irmãos? Você renunciaria à sua vida por Jesus? Nesse final de semana,
não sei se foi no final de semana ou no início, uma pessoa entrou com racismo nos Estados Unidos e matou o pastor e acho que mais 9 pessoas. E ele se sentou junto, fez estudo bíblico com eles. Depois do estudo bíblico, metralhou e o pai tinha dado de presente uma arma para ele. Não é um problema de dar arma de presente lá, tá? Não é essa a questão. O problema é do filho que estava doente, fez o que fez, né? A coisa lá é outra, que é um menino doente, que ganha a arma. E esse menino vai e faz o que fez, seriamente. Como seria? Como seria se alguém entrasse aqui e eu fosse o primeiro a ser fulminado e alguns de vocês? Irmãos, em nome de Jesus, ele termina dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você tem ouvidos? Ouvidos para ouvir. Tempos difíceis virão para a sua vida e a minha vida. Você pensa que está em segurança. Jesus está dizendo para os discípulos, vigiar e orar para que vocês não entrem em tentação. Ele não está falando para orar depois que entrou. Ele não está dizendo para orar durante a tentação. Ele está dizendo, ora antes da. Prepare-se antes da. Para que você esteja forte para a hora difícil que virá sobre todas as pessoas. Eu sou uma voz clamando no nome de Jesus, no poder de Jesus, alertando vocês, dias difíceis virão, que nós não poderemos fazer nada. A única coisa que vai segurar é a sua fé, a sua confiança, a sua dependência em Deus, a palavra de Deus que permanece até o fim, que não vai passar. Mas aqueles que viverem vida cristã meia boca com Jesus vão ser os primeiros que vão zarpar. Serão os primeiros que vão ser como Pedro, eu nunca ouvi, não o conheci. Sai dessa, estou fora. Terceiro e último lugar. Para seguir Jesus e ter utilidade é preciso, vamos falar juntos? Renunciar o conforto por Jesus. Continuando a falar do evangelho barato, existe uma fala seguinte, venha para Jesus e todos os seus problemas serão resolvidos. Seu evangelho barato. Venha e você não vai ficar mais doente, seu evangelho barato. Venha e você vai se tornar chefe, nunca mais vai ser mandado por ninguém, seu evangelho barato. Venha e todo mundo vai te tratar como rei, como rainha, você vai ver como é que vai ser a sua vida, evangelho barato. Venha e você nunca mais vai ter nenhuma falta na sua vida, evangelho barato. Não é Jesus, não combina com Jesus, não tem a ver com Jesus. Misericórdia. Jesus fala, é melhor você entrar faltando alguma das coisas, uma parte do seu corpo na sua vida e salvar a sua alma. Ele chega para dizer para aquele homem mais rico, eu não sei o que vou fazer, eu não tenho onde guardar mais a minha riqueza, vou derrubar, vou levantar novos celeiros. E Deus diz para ele, louco, hoje pedirão a tua alma, e o que você tem em reserva para Deus? Aí ele diz, o que é rico para o mundo, não é rico para com Deus. Em nome de Jesus, irmãos, não confunda. O irmão está passando por necessidade e ser falta da presença de Deus. E o irmão ter prosperidade e ser uma prova da presença de Deus. Porque não é. Não é. Jesus não mede as pessoas assim, porque o próprio Jesus não tinha onde cair duro. Vocês querem me seguir, mas eu não tenho casa. Eu não tenho BMW. Não tenho nada disso. Não tenho dinheiro para bancar vocês. É isso que vocês querem me seguir mesmo? Eu disse que renunciar significa aqui renunciar conforto. Leia o versículo 27 comigo. Diz assim, vamos lá comigo? E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Então, além de abrir mão da família, abrir mão da própria vida, agora Jesus fala que há uma cruz que é só sua, que somente você pode carregá-la, e é uma cruz que você precisa carregá-la diariamente para seguir. A cruz normalmente está ligado, falando superficialmente hoje, está ligado a sofrimento, cruz está ligada a dificuldades. Ninguém está com a cruz nas costas tomando milkshake. Né? Ninguém está com a cruz na costa falando assim, vamos dar uma passadinha ali no shopping. Não é assim. Né? Vamos fazer uns investimentos aqui. Não, cruz é o seguinte, o final é, vão me levantar, vão me pregar,
Lá é morte, não tem saída. Eu sei onde é o caminho, é o Gólgota. É o lugar de sofrimento. Não tem outra saída, é morte, o final é morte. Não tem bate-papo, não tem brincadeiras pelo caminho, é a cruz que eu levo cada dia. Eu disse do evangelho barato porque, olha, veja Mateus, você já ouviu sobre esse texto, mas agora numa outra perspectiva. Quando eu falei das reações do coração. Está dizendo, todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, está dizendo, permanece por pouco tempo, alguém que recebeu com alegria a palavra, alguém que está seguindo a Jesus, mas diz que quando surge alguma tribulação ou perseguição, por causa do quê? Não surge perseguição porque eu sou bonitinho? Não surge perseguição porque eu sou chato? Ou não surge perseguição por qualquer outra coisa? Não, está dizendo, surge perseguição por causa da palavra. O sofrimento e a perseguição, as angústias, tribulações é por causa do comprometimento com a palavra. Porque a pessoa agora que vivia a sua vida de qualquer maneira, agora está seguindo a Jesus, tem valores, tem um novo comportamento, tem novos costumes, né, novos hábitos, e isso vai trazer transtornos para a sua vida mesmo. Quantas pessoas, eu lembro de uma pessoa que eles viviam num relacionamento colorido, né? Não estavam casados. E experimentou Jesus na sua vida. E o pastor não disse nada, porque nem sabia que eles viviam assim. E eles estavam vivendo. Recebeu Jesus e continuou vivendo juntos, sem casamento. E um fato, ele é real. E um dia, então, essa pessoa está ouvindo a palavra de Jesus. Quando ele está ouvindo a pregação da palavra de Jesus, naquele dia ele se sentiu tão envergonhado, tão sujo e pecador por causa de estar desobedecendo, por causa do que o Espírito falou a ele. E ele voltou para a pessoa que eles viviam junto e falou, nós vamos terminar. Estou terminando porque eu não posso mais viver com você desse jeito. Você está entendendo? Por isso que quando perguntavam para João, o que eu tenho que fazer? Os soldados, olha, soldado, contente com o seu salário. E os cobradores de impostos, não subornem, não roubem. Naquela época, era essa palavra, o que nós devemos fazer? Era isso. São mudanças, são coisas práticas que fazem na vida. Por essas mudanças práticas, causa todo esse transtorno. Então, algumas pessoas, quando enfrentam os primeiros problemas, eles desistem, por causa da palavra. Então, a gente tem que sair da zona de conforto e sai. Não podemos viver mais a vida de qualquer maneira. Então, é diferente do evangelho barato. Veja o próximo versículo, que é 2 Timóteo 3,12. Leia comigo, diz assim, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo serão o quê, irmãos? Você está aqui na igreja por causa do que mesmo? Porque ficou fácil a vida? A vida fica fácil. Eu não troco essa vida. Então não vai pensar que a vida fica horrível, não é isso que está dizendo. O problema é o seguinte, você pode escolher uma vida dura sem Jesus ou uma vida dura com Jesus. Qual é melhor? Hã? Qual, irmãos? Porque com Cristo no barco tudo vai muito bem. Ele acalma a tempestade. Seu casamento vai ser difícil? Vai, mas Jesus está nele. Amém? Amém, irmãos? É isso que ele está dizendo. Seu trabalho lá no emprego vai ser complicado demais? Vai, mas Jesus está com você. É isso que você precisa acordar para a vida. As pessoas deixam de tudo, continuam fazendo as mesmas coisas, sempre deixam de Jesus. Para de vir à igreja quando as coisas ficam ruins. Mas não para de trabalhar, não para de comer, não para de fazer churrasco, não para de pescar, não para de fazer um monte de coisa, mas deixa Jesus. Deixamos a coisa mais importante. Cada um de nós, irmãos, terá uma cruz que nós precisaremos carregar diariamente se quisermos seguir a Jesus fielmente. Você ouviu isto? Cada um de nós que estamos aqui, vamos ter uma cruz para carregar. Talvez a sua cruz leve o nome do seu marido. Não pense em encerrar e nem tocar fogo, tá bom? Talvez na cruz leve o nome da sua esposa. Talvez a sua cruz está relacionada ao seu trabalho. A cruz relacionada a uma doença, a uma debilidade, a uma fraqueza, ao seu filho, aos seus pais.
O problema é que em todo o tempo nós queremos desistir, queremos jogar a toalha e entregar e abrir mão exatamente daquele que pode fazer e mudar todas as coisas da nossa vida. Uma vida de utilidade para Jesus exige amar Jesus mais do que o seu próprio conforto. Quero concluir da seguinte forma. Jesus termina dizendo nos versículos 33 e 35, eu vou ler novamente. Leia comigo, vamos lá? Qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Você acha que Jesus termina o versículo falando de sal mesmo? É com isso que ele está preocupado? Com o sal da sua comida? Jesus está dizendo assim, você pode escolher se você vai ser um cristão de utilidade ou se a sua vida vai ser uma vida fútil, sem valor nenhum para o meu reino. Você ouviu isso? Você falou, quem tem ouvidos, ouça. Isso não é para você, tá, irmãos? Ó, para nós, para cada um de nós. Vou fazer a seguinte analogia aqui. Sal sem sabor não tem como restaurá-lo. O crente sem compromisso sério com Jesus, se continuar assim, não haverá remédio para a sua vida espiritual. Como o sal não tem como restaurar, a pessoa que continua vivendo uma vida insossa, não há remédio para a sua vida espiritual. O sal sem sabor não serve nem para o solo e nem para adubo. O crente sem compromisso sério não tem utilidade nenhuma neste mundo. Quando diz que só serve para ser lançado e pisado, é isso que muitos crentes são, pisados. Viver daquele jeito, ser um crente daquela forma, mas nem pensar. Tira a camisa, irmão, por favor. Tira a camisa de Jesus, deixa outro usar. Sabe o que é zero à esquerda? Se eu tenho 10 reais e ponho mais um zero na frente, vira quanto? E se eu ponho mais um zero, vira? 1.000. Se eu pôr mais um zero, vira quanto? Matemática, 10.000, certo? Cada zero que eu for... E um zero à esquerda? Eu tenho um e ponho um zero à esquerda, vale quanto? Se eu pôr mais um zero à esquerda? E mais um? O sal sem sabor, sem utilidade é jogado fora. O crente sem compromisso sério é reprovado e rejeitado por Deus e pelo mundo. Aqui você não vai falar nada não. Sua vida, você fala que é crente, mas eu te conheço. Não abra a boca não, porque você não tem essa seriedade que você está falando para falar aqui não. Já ouviu isto? Vamos ficar em pé? Não estou bravo com você, tá bem? Tá bom, irmão? Irmãos, pode rir para mim, não estou bravo com vocês. Tá bem? Podia contar uma coisa engraçada para vocês. Mas não tem jeito. Como ter uma vida de utilidade? Sua vida é útil para o reino dos céus? Pergunte para você, pai, minha vida é útil para o seu reino? Não é para mim que você responde. Feche os seus olhos e responde isso para Deus. Deus, a minha vida é útil? Espiritualmente? Tem sabor? Do que as pessoas se alimentam quando chegam perto de mim, quando convivem comigo?